Bom, vamos lá. Antes de dar início aí, portanto, a esse nosso encontro hoje, né? Nós vamos hoje terminar a parte do júri. E antes de iniciar, eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem interessante, né? Enfim, são coisas que passam pela vida da gente e a gente é aquele tal negócio, né? São coisas que acabam marcando a gente muito intensamente. Quando eu prestava concurso para o Ministério Público, isso há 29, 30 anos atrás, eu não sei se eu já disse a vocês, eu não passei no primeiro concurso, eu fui passar no terceiro concurso. De qualquer maneira, no terceiro, quando eu fui fazer o terceiro concurso, eu acabei fazendo o curso do professor Damásio, que na época era o único curso preparatório que a gente tinha para carreiras jurídicas, e fui fazê-lo até para poder verificar se eu estava bem nas matérias, se estudando só em casa estava indo bem, etc. e tal. E foi muito interessante que eu acabei realmente passando em todas as fases. Nos 3 concursos eu fui para o oral, então, na realidade, nesse último concurso, quando eu fui para a terceira fase, que era a fase da dissertação, eu me lembro de passar ali em frente ao Largo de São Francisco, e eu vi lá tinha uma editora, eu não me recordo agora o nome, não sei se era a própria Forense, eu não me lembro, onde o professor Alberto Silva Franco tinha acabado de lançar um livro sobre crimes hediondos, né? E o professor Alberto Silva Franco é conhecido, um jurista conhecido, já está bem idoso, acho que ele ainda não faleceu, mas está bem idoso, e ele era um jurista que tinha uma linha mais legalista, uma linha crítica com relação à lei dos crimes hediondos, a lei 8.072/90, e ele lançou o livro, então, e eu me lembro que entrei na livraria, estava estudando nessa época para a segunda fase do concurso, que seria uma dissertação e questões sobre as matérias principais. E eu passei na livraria e vi lá uma pilha, parecendo de supermercado, né, de livros, Crimes Hediondos, Alberto Silva Franco, etc. Eu comprei e fiz a leitura dele. E quando você faz a leitura da Lei dos Crimes Hediondos, esse livro eu não consegui guardar, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu emprestei o livro, mas o que eu sei dizer é que é um livro crítico e que não se adaptava muito para a questão do Ministério Público, né? Mas até então eu era só concursando e não tinha muito ainda essa visão institucional de que o Ministério Público tinha uma visão mais rigorosa, uma interpretação mais rigorosa, né? E fui, na minha dissertação do MP, cai extorsão mediante sequestro, seguido de morte, e a lei dos crimes hediondos. E eu fui lá e, enfim, coloquei algumas... assinalei ali na nossa dissertação algumas questões relativas a esse livro. E a prova, salvo engano, era num sábado ou num domingo, e na segunda-feira fui até o curso preparatório conversar com o professor Damásio. Na época a gente tinha um contato muito próximo dele, né? E depois eu acabei tendo um contato mais próximo, não tão próximo quanto outros colegas, mas um contato, vamos dizer assim, né? Aluno-professor, e eu disse, professor, eu fiz isso, e ele falou, Levi, o negócio ficou ruim, porque o posicionamento do professor Alberto Silva Franco é um posicionamento muito liberal, e o Ministério Público que você está prestando é uma coisa um pouco mais rigorosa, acho que a interpretação que você tinha que ter dado era de outra maneira, né? Enfim, eu fiquei meio abalado com aquilo ali, mas aguardei o resultado e passei, né? E quando eu passei, eu disse ao professor, eu acabei passando, olha aí e tal. Eu falei, olha, você lá na frente, no oral, eles vão te cobrar esse negócio da questão e tal. E, de fato, no oral, acabaram me perguntando sobre isso, e eu respondi, o importante não é isso.
Mas o importante é que, quando eu passei, e aí eu fui até o curso, na época era uma coisa muito pessoal, né? O professor Damásio, quando eu cheguei lá, na secretaria, tinha, o professor Damásio quer conversar contigo. E aí eu falei, pois não, e fui atrás dele, aquela questão toda, né? E quando eu cheguei até ele disse, Levi, parabéns, né? Vai ser um bom promotor, etc. E eu vou te dar esse livro que eu queria que você levasse para a tua vida, né? É um livro meu, que é este aqui, ó, tá vendo? Foi uma das primeiras edições desse Código de Processo Penal anotado, professor Damásio Evangelista de Jesus, né? Falecido o ano passado, ele faleceu ano passado. Eu até dentro do MP ia fazer uma homenagem póstuma a ele, mas com a pandemia nós não tivemos condições de fazer. Então ganhei esse livro dele e ganhei um livro que na época eu faço questão de mostrar a vocês, que é o segundo, que é o livro no qual eu aprendi prescrição penal, né? É um livro que na época a gente não tinha, evidentemente, tanta informação assim, e eu aprendi prescrição penal também com esse livro, e esse livro que também o professor Damásio me deu, e aqui vocês podem observar, tanto um quanto o outro, o livro já está até velhinho, né? Ele está, se brincar, olha lá, ele escreve aqui, eu acho que é difícil vocês verem, né? Mas está aqui, registro minha admiração, minha amizade e minha admiração ao professor Levi, com abraço fraterno, São Paulo, e isso aqui é muito interessante, né? E ele assina embaixo, um livro que eu guardo muito comigo, guardo de coração, do professor Damásio, que no ano passado acabou por falecer. Uma história riquíssima, uma história de superação muito interessante, e que eu guardo esses livros apenas para mostrar para vocês. É muito gratificante você ver. Depois, posteriormente, foi muito interessante, eu fui dar aula para ele, né, no Complexo Jurídico Damásio de Jesus, onde eu fiquei por 8 anos dando aula lá, tanto no curso preparatório quanto na faculdade que ele tinha. Era um sonho que ele tinha ter a faculdade, acabou tendo a faculdade, e eu acabei sendo também professor da neta dele, da Natália, né? Natália de Jesus. Então, assim, são histórias muito interessantes. Mas, enfim, é apenas para ilustrar vocês essa questão das histórias, né, que são muito legais, e eu acho que da vida a gente leva bastante isso, né? Mas é o seguinte, vamos lá. Então, salvo engano, depois você me corrijam se eu estiver fora do esquadro aí, nós paramos naquela sentença que no procedimento do júri, o juiz da vara do júri pode proferir, que é a sentença de absolvição sumária, né? Absolvição sumária. E eu disse aos colegas que, ao contrário das outras decisões que o juiz da vara do júri pode proferir, pronúncia, impronúncia e a desclassificação, que são 3, estas 3 aqui, vocês devem lembrar, são decisões. Portanto, não são manifestações judiciais que julgam o mérito, né? Na verdade, são decisões interlocutórias que diferem completamente de uma sentença. A última que nós vimos é uma sentença. A sentença, portanto, a sentença que vocês viram aí, sentença, portanto, de absolvição sumária. Então, quando o réu prova, vocês devem lembrar disso, quando o réu prova inexistência material do fato, prova
atipicidade da conduta, prova as excludentes de ilicitude. Quando ele prova sem nenhum tipo de dúvida, como eu coloquei no caderno, os colegas vão verificar o seguinte: o juiz já pode antecipadamente, isso está autorizado na lei e está autorizado, portanto, na lei, o juiz pode absolver sumariamente o réu. Mas eu queria que você tomasse agora um cuidado, porque eu vou fazer uma observação e eu vou até diminuir para poder pegar aqui a lei e transformar lá para você. Eu pediria que os colegas abrissem o Código de Processo Penal, porque eu vou mostrar algo aqui para vocês que muitas vezes não é fácil de compreender, né? Vamos lá. Eu queria que vocês fossem lá no artigo 415 do Código de Processo Penal. Vamos lá no 415 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhada aqui. Isto, voltei aqui. Muito bem. Olhem só os colegas. Até o inciso 4, eu já passei para vocês. Ou seja, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo. Esse desde logo é que nós, então, chamamos de absolvição sumária. Um juiz togado, ele já absolve sumariamente o réu, e desde que, olhem só, né? Aqui, vocês devem ver aí, ó, provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do crime, provado que o fato não constitui a infração penal, demonstrada causa de isenção ou exclusão do crime. Tudo bem? Tranquilo? Legal? Bom, eu quero lembrar ao colega, e vamos ver agora, e eu queria que vocês observassem bem uma questão. Vocês vão ver um parágrafo único do 415, que quando vocês fizerem uma eventual leitura, vocês poderão ter eventualmente uma dúvida do que significa isso. Olhem só, diz o 415, parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4, portanto, não se aplica a absolvição sumária, olha lá, ao caso de inimputabilidade prevista no artigo 26 do Decreto-Lei 2848 de 40, salvo quando esta for a única tese defensiva. Pois bem, o que significa dizer isso? Primeiro, eu queria que vocês lembrassem, nós, quando tínhamos, eu ainda tinha, acho que colocado para vocês, salvo engano, tanta aula que eu, às vezes, eu não sei se eu coloquei, mas tem uma palavrinha nesse dispositivo que é uma palavrinha-chave, inimputabilidade, do artigo 26. O que ele está falando são das pessoas que são portadoras de doença mental, de retardamento mental completo. É aquele que normalmente nós chamamos de louco. Para o direito penal, o louco é aquele que se insere no artigo 26 do Código Penal. E o Código Penal vai nos dizer que é isento de pena aquele que, por doença mental, retardamento incompleto, retardamento mental, era, no momento da ação ou da omissão, portanto, no momento do crime, inteiramente incapaz de entender aquele caráter criminoso. Ele não compreende o que ele estava fazendo em razão do quê? Da sua doença mental. Então, em processos do júri, nos crimes dolosos contra a vida, você vai observar muitas e muitas pessoas que são processadas, elas têm
muitas vezes, problemas mentais, né? Problemas mentais. E agora eu queria que vocês me corrigissem aí, que eu não me lembro se foi nessa turma, eu dei na pós, eu não me lembro onde é que eu sei que eu já falei isso esse ano, sim, mas depois me corrija. Não, para nós não foi, viu, professor? Eu não coloquei, mas eu cheguei ainda a dar aula presencial para vocês, né? Sim, mas não falou sobre esse tema, não. Não, Não. não. Então tá bom. Então, não falei nada de inimputabilidade em razão de doença mental, né? Nada. Não, não. Tá. Nem na presencial. Nem na presencial. Então, eu vou pedir para vocês colocarem um texto no caderno, vai ficar importante aí, é o seguinte, não é? Vamos colocar assim no caderno. Toda vez que o juiz vírgula, seja da vara do júri, vírgula, seja do juízo singular, vírgula, tiver dúvida sobre toda vez que um juiz da vara do júri ou do juízo singular tiver dúvida em relação olhe agora, rigidez com H, rigidez, Z ao final, rigidez mental de um réu, Eurípides está com som aí? Tá tudo bem? Tá lá, bom dia, vocês têm som? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok, legal. Tá ótimo. Tá bom. Então, toda vez que o juiz tem dúvida quanto à rigidez mental, né, ele determinará a suspensão do processo. A suspensão do processo. E, vírgula, simultaneamente, vírgula, a instauração de incidente de insanidade mental. A instauração de incidente de insanidade mental. Ponto. O incidente é feito em apartado. Ponto. O incidente é feito em apartado, em autos apartado. Agora, com o processo digital, lógico, deve ser um íconezinho lá, separado, né? Mas ele é feito não nos autos principais, ele é feito em autos apartados. E o perito, olha lá, singular, hein, gente? Na nossa legislação,
qualquer exame de corpo de delito ou qualquer perícia deve ser feita, no mínimo, por um perito oficial. Por isso, singular, um só. O perito responderá a 3 perguntas em relação ao réu, responderá 3 perguntas. Por isso que eu estava perguntando, Carolina. O Robson. Sim, professor. Eu acho que a Carolina está colocando. Professor, acho que o senhor já passou isso. Acho que ela tem essas anotações. Então só se eu faltei a aula, professor. Então, eu acho que você não estava. Deixa eu ver se a Eurípides está. A Carolina. Tá. A Carolina tem as anotações. A Eurípides está dizendo que também tem as anotações. Então eu truquei, professor. Tá, não, tranquilo, não tem problema. Mas onde é que eu parei aí, Robson? Só para eu não deixar isso, na verdade, aí incompleto aí no caderno, vai ficar ruim. Onde eu parei aí? O perito singular responderá 3 perguntas em relação ao réu. 3 perguntas, 2 pontos. Então, de maneira bem mais simples, depois, Robson, conforme for, você complementa com eles lá. Sim, só para eu não ter que ditar tudo tal, porque já está no caderno. Tá ótimo. A primeira pergunta que vai ser respondida é: primeira pergunta. O réu é portador de doença mental ou retardo mental? Interrogação. É a primeira pergunta. O réu é portador de doença mental ou de retardo mental? Primeira pergunta. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Encontrava-se nessa condição no dia do fato? Encontrava-se nessa condição no dia do fato, ou seja, né, no dia da ação ou da omissão, no dia do crime, no dia do fato? Terceira e última pergunta. Encontrava-se assim no dia do fato. Terceira e última pergunta. Essa condição retirou dele a capacidade de autodeterminação? Essa condição, portanto, de ser doente mental ou ter retardo mental, retirou dele a capacidade de autodeterminação? Interrogação. Vocês perceberam? O perito, que é um expert, e eu digo a você, mesmo que o juiz, a exemplo, tenha feito depois que ingressou na magistratura, ou mesmo antes, mesmo que ele seja um psiquiatra, um médico, ele não pode examinar o réu. O réu tem que ser examinado por um perito, por um expert. Então, o perito que vai, portanto, avaliar a rigidez mental deste réu, tá certo? Então, são 3 as perguntas que em qualquer processo criminal um perito vai responder para nós. 3 perguntas. E aí você coloca embaixo.
Se a resposta for sim, se a resposta for sim para as 3 questões, vírgula, o réu deve ser considerado, agora é bom vocês sublinharem, inimputável. Abre parênteses, artigo 26 do CP. Fecha parênteses. O réu deve ser considerado inimputável, abre parênteses, artigo 26 do CP. Vocês me dão um sinal aí, mas compreenderam? Quando o perito diz sim para essas 3 perguntas, ele está dizendo tecnicamente dentro do processo de que este réu é, vamos falar num português mais claro até para vocês, ele é louco. Ele tem realmente, ele é inimputável agora falando tecnicamente. Eurípides coloca louco, doido, né? Você nunca vai ver essas expressões no processo. Claro que eu estou falando que é mais para elucidar, claro, né? A gente não vai colocar nunca numa petição, sei lá, o meu cliente é louco. Não, sim, sem dúvida. A gente vai colocar, na verdade, que ele é inimputável, ele é o artigo 26 caput do Código Penal. Tudo bem. Então, eu já coloquei, então, agora no caderno, esse pressuposto para você compreender o parágrafo único. Parágrafo único traz a palavra inimputabilidade. E a inimputabilidade, gente, é uma causa de isenção de pena. Se você estiver com o seu Código Penal aberto no 26, ele vai dizer que é isento de pena quem, ao tempo da ação ou omissão, por doença mental, retardo mental, etc., etc., era inteiramente incapaz de compreender, de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar. Então, veja, a inimputabilidade, nos termos do artigo 26, é uma causa de isenção de pena. Pois bem, eu já tenho dentro do nosso processo um réu que é inimputável e a perícia diz que ele é inimputável. Tá certo? Imaginemos que este réu, mesmo inimputável, esteja negando a autoria do crime. Não fui eu, e não fui eu, não fui eu, não fui eu. Existem testemunhas ou testemunha, ou sei lá quem, que está apontando este réu como autor do crime. Ele diz que não, as pessoas testemunhas estão dizendo que sim. E aí, Levi? Vai para júri. Tudo bem? O inimputável vai para júri. Por quê? Porque existe uma controvérsia aí se é ele ou não é ele. Legal. Segunda situação, ele alega legítima defesa. Ele, inimputável, no momento do seu interrogatório, alega legítima defesa. Só que outras pessoas que estão ali, que viram o crime, dizem que não houve legítima defesa. Portanto, de novo, controvérsia, vai para júri. Então, se alguém te pergunta, o inimputável vai para júri? Resposta, sim, sempre que houver controvérsia. Havendo controvérsia, nós vamos levar o inimputável para plenário, mesmo sendo inimputável. Tudo bem? Legal? Então, não cabe ao juiz da vara do júri decidir essas questões.
tá? Não cabe ao juiz da vara do júri. E o artigo é claro. Veja, parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4, portanto, não pode absolver sumariamente em razão da inimputabilidade, mas aí faz uma ressalva à lei, salvo quando esta for a única tese defensiva. E aí eu trago o maior exemplo que nós temos na atualidade. A facada dada no até então candidato Jair Messias Bolsonaro. Tá certo? Este é um exemplo clássico para vocês, que vocês vão poder compreender por que é que ele não foi a júri, se ele de fato tentou matar, quase conseguiu, a pessoa de Jair Messias Bolsonaro. É evidente que nós tivemos investigação e tivemos, sem dúvida alguma, processo em relação àquele que deu a facada no Jair Messias Bolsonaro, né, no presidente, até então era candidato. E esse processo revelou inicialmente que aquele réu, nós tínhamos dúvida quanto à rigidez mental dele, a rigidez. Esse cara me parece não ser muito certo. Ele não tem muito equilíbrio. Ele me parece alguém um pouco desequilibrado do ponto de vista mental. Então, o juiz mandou fazer esta avaliação que eu transcrevi no caderno para vocês, e a conclusão que o perito chegou no caso dele foi: ele é artigo 26 do Código Penal. Em outras linhas, ele é louco. Ele é louco, ele é inimputável. Tudo bem. Mas, no processo, qual foi a defesa dele? Defesa que eu digo, qual foi... ele alegou que deu a facada em legítima defesa? Não. Estrito cumprimento do dever legal? Não. Estava extremamente abalado? Não. Negou a autoria? Não. Qual foi a condição dele no processo? Ele diz: fui eu que dei a facada, não nego, e o fiz por minha convicção pessoal. O fiz porque minha convicção política, não importa. O que importa é que ele diz: fui eu e está acabado. Ele não apresenta nenhuma tese alternativa para o processo. Não tem tese alternativa. Então, neste caso, olhe agora para o dispositivo e diz o seguinte: não se absolve sumariamente por inimputabilidade, não se absolve, vírgula, salvo quando a inimputabilidade for a tese única. E no caso do rapaz, não tenha dúvida nenhuma, ele se enquadra exatamente neste parágrafo único. Ele não alegou absolutamente nada, confessou a infração penal e disse que o fez por uma convicção política. Não agiu a mando de ninguém, agiu sozinho, foi lá no meio da multidão e, portanto, deu aquela estocada, portanto, no Bolsonaro. Tá certo? O que eu quero dizer a você é que o juiz, neste caso, obviamente, não mandou para o plenário. Por quê? Porque o que aconteceu foi isso aí. Há uma única tese defensiva, né?
salvo quando esta for a única tese. Eu dei a facada, é porque eu tenho um problema mental, e minha convicção, não tem outra tese a ser lançada. Neste caso, gente, quando a doença mental é o único fator que justifica a conduta, o juiz, então, absolve sumariamente o réu, como fez o juiz do caso do presidente aí, não é? E impõe medida de segurança. Então, eu queria que vocês colocassem no caderno o seguinte: se o juiz absolve sumariamente o inimputável, se o juiz absolve sumariamente o inimputável, vírgula, impondo-lhe medida de segurança em razão da inimputabilidade ser a única justificativa para o crime, vírgula, chamaremos tal sentença de, dois pontos, sentença de absolvição sumária imprópria, sentença de absolvição sumária imprópria. Abre parênteses. O juiz absolve do crime e impõe medida de segurança. Fecha parênteses. Perceberam aqui a questão? Então, esse parágrafo único é um caso clássico aplicável, se vocês quiserem ver na prática, aquele que esfaqueou o até então candidato Bolsonaro. Tudo bem? Tranquilo? Robson e os colegas, tranquilo? Aí deu para compreender? Ótimo. Perfeito. Né? Ótimo. Bacana. Se tiverem dúvida, é o momento, né? Porque muitas pessoas não compreendem direito esse parágrafo único. Até porque, às vezes, não conhece a prática e, às vezes, não compreende isso, né? Não... Enfim. Legal. Agora, fazendo um parênteses, esse caso do rapaz que esfaqueou o Bolsonaro é um caso, obviamente, que ganhou pelos próprios contornos, ganhou uma plumagem mais política, né? E o presidente agora, Bolsonaro, sempre diz por que não se dedicaram a descobrir quem mandou matá-lo. Ou seja, que este inimputável estaria a serviço de uma outra pessoa
que teria mandado matar, né? Eu digo ao colega que, evidentemente, essa linha de investigação também foi traçada pela Polícia Federal, em 2 inquéritos distintos. E nesta semana agora, ou a semana passada, nós tivemos a conclusão de que a Polícia Federal conclui, acho que foi nessa aqui, que ninguém teria mandado matar. Ele agiu por conta própria. De qualquer maneira, não quero entrar nessa plumagem política, porque não é o nosso caso aqui, mas a Polícia Federal, ela conclui assim: não tem crime de mando, né? Tá aí, feito. Professor, nesse caso, sai pior para o réu, pois vai ser colocado em liberdade ante uma perícia médica? Não. Ele já está internado, não é? Ele fica internado numa casa de custódia e tratamento aí, e essa internação, e aí há uma, enfim, uma interpretação, varia de acordo com o Supremo ou com o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça diz que ele pode ficar preso, preso não, ele pode ficar, portanto, custodiado, cumprindo medida de segurança, e lá ele deve ficar até cessar a periculosidade dele. O inimputável tem periculosidade. Portanto, quando cessar essa periculosidade declarada por médico, portanto, cessa a medida de segurança. Enquanto não cessada a periculosidade, ele continuaria, portanto, custodiado, internado, né, numa casa de custódia e tratamento, como se fosse o antigo hospício, né, que a gente fala, e no Supremo Tribunal Federal, ele vai ficar, portanto, nessa casa, enquanto não cessar a periculosidade. Isso é uma coisa que, eventualmente, vocês aprenderam isso no terceiro, quarto ano, não devem lembrar muito, porque, enfim, o tempo já passou, mas isso deve ter sido explicado a vocês, eu não sei quem deu essa parte geral do Código Penal, mas deve ter dito a vocês a questão da duração do tempo da medida de segurança. Medida de segurança não é pena, gente. Pena é pena, medida de segurança é medida de segurança. Quem é portador de doença mental não pode receber pena. Ele é inimputável, ele é isento de pena. Logo, a ele só pode ser aplicado medida de segurança. Bem? Tudo bem? Legal? Bom, então, eu diria aos colegas que nós terminamos de ver as 4 decisões possíveis. As 4 decisões possíveis. E eu queria que vocês colocassem recursos cabíveis das 4 decisões. Recursos cabíveis das 4 decisões. Então, se você, advogado, quer recorrer, se o Ministério Público quer recorrer, qual é o recurso cabível das 4 decisões? Então, vamos lá. Primeira decisão que nós vimos, pronúncia. 2 pontos. Pronúncia. Se eu quero recorrer da pronúncia no todo ou em parte, não é? Qual é o recurso cabível da pronúncia? 2 pontos. É o rese, recurso em sentido estrito. Rese, o recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4, CPP. Inciso 4 do CPP. Segunda decisão, impronúncia,
decisão de impronúncia, dois pontos. Aqui é aquilo que eu comentei com os colegas, embora seja uma decisão interlocutória, mista, mas ela é terminativa, o legislador, de maneira equivocada, colocou o quê? Cabe apelação. Cabe apelação, artigo 416 do CPP. Cabe apelação, artigo 416 do CPP. Terceira decisão. Terceira decisão. Desclassificação. Dois pontos. O que cabe aí? Rese. Recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 2, CPP. Inciso 2, CPP. E a quarta e última é a sentença de absolvição sumária. Sentença de absolvição sumária. Dois pontos, cabe apelação. Cabe apelação. Apelação, abre parênteses. Abre parênteses. Artigo 416 do CPP. Abre parênteses. Artigo 416, 416 do CPP. Fecha parênteses. Fechado? Então, se você eventualmente quer recorrer como Ministério Público, como defesa, como assistente de acusação, enfim, se você eventualmente quer recorrer, você tem que manejar um desses recursos. Os colegas que eventualmente aí vão enfrentar exame da OAB segunda fase, uma dessas daqui é possível cair para você. É importante você lembrar disso, né? Uma das quatro pode cair para você. Certo? Tranquilo? Legal. Bom, eu queria que agora vocês colocassem o seguinte: pulando uma linha no caderno, vocês coloquem agora o seguinte: segunda fase do procedimento do júri. Segunda fase do procedimento do júri. Dois pontos. Cuidado que às vezes isto, para nós não tem muita importância na prática, para vocês que fazem provas, vocês que são muitas vezes exigidos aí em provas, não só da OAB, quem vai prestar para delegado, magistratura, Ministério Público, muito embora vocês tenham aí ainda um pedágio a pagar, não é? O bacharel em Direito, pela emenda 45 de 2004, a partir do momento em que você se certifica ali, você conclui o grau de bacharel em Direito,
A Constituição exige, pela emenda 45 de 2004, um pedágio de 3 anos para exercício de atividade jurídica, para que você possa, então, prestar o concurso da magistratura ou do Ministério Público. Então, você tem um pedágio. No meu modo de ver, o pedágio é um pouco longo, mas você tem que ter este pedágio. Não tem alternativa, está na Constituição e não tem conversa, não é? Mas por que eu dizia isso? Porque eu falei para você, segunda fase do procedimento do júri, e agora eu queria que vocês colocassem um termo que normalmente aparece, portanto, em provas, enfim, no dia a dia não vai aparecer porque a gente não fala muito isso. Mas eu queria, segunda fase tem um nome, abre aspas, Iudicium causi. Eu vou soletrar para vocês. I de igreja, U de uva, D de dado, I de igreja, C de casa, I de igreja, N de navio, e agora separadamente, cause. C de casa, A de Antônio, U de uva, S de sapo, A de Antônio, E de Ernesto. Fecha aspas. Iudicium cause. 2 pontos. Fase que vai da preparação para o plenário até a sua realização. Fase que vai da preparação ao plenário até a sua realização. Aqui eu queria fazer um parênteses com vocês. Nessa fase agora de pandemia, existe algo que é clássico e é claro em todas as reportagens, né? E todas as recomendações no campo da saúde. Não se pode aglomerar. Eu não entendo nada de saúde, mas seguindo essa orientação, é a orientação do isolamento, da não possibilidade de aglomeração, tanto, né, aquela questão toda. E essa fase que nós vamos ver agora do procedimento é uma fase que necessariamente vai ter aglomeração. Vocês vão ver que nós vamos ter aglomeração. Logo, essa fase não está ocorrendo em todo o Brasil. Nós não estamos realizando esta fase de procedimento do júri em todo o Brasil. Aliás, neste momento, nem a primeira e nem a segunda fase. Porque uma sala de audiência, por maior que ela seja, também já caracteriza, se presentes ali no local todos os seus atores, já caracteriza aglomeração. Agora, me preocupa muito o plenário, por quê? Porque é a fase final do procedimento, é a fase do julgamento, e nesse procedimento nós temos aí inúmeras pessoas que estão presas preventivamente, aguardando este julgamento.
E eu posso dizer aos colegas, fiquei 20 anos só trabalhando com isso, posso dizer aos colegas que muitos dos que estão presos são pessoas perigosas. Eu tenho aí presos por inúmeros homicídios consumados, feminicídios, eu tenho uma vasta, né, e muitos presos. E talvez você me pergunte, mas espera um pouquinho, vão ficar presos até quando? Essa é uma boa pergunta que a gente deve refletir. Não sei qual é o posicionamento que os tribunais vão adotar, mas em breve já teremos uma situação de excesso de prazo na prisão. E aí teremos dois posicionamentos. O Estado não tem culpa por conta da pandemia, continua preso. O preso não tem culpa por conta da pandemia, então solta. Nós vamos ter posicionamento nos dois lados, porque ao argumento de que ninguém pode ficar preso eternamente por conta de uma pandemia, e essa pandemia inviabiliza o julgamento em plenário, porque dificilmente eu até conseguiria fazer um plenário. Eu tenho que convocar 25 jurados. Se eu te convocar hoje, você, por exemplo, como jurado, você vai lá, sabedor que você vai se relacionar com 25 pessoas, mais o juiz, mais o promotor, mais o advogado, mais o réu, mais... Como fazer isso? Então, esses plenários do júri, essa segunda fase, ela está completamente parada por conta da pandemia. Essa fase é chamada, então, iudicium causa. É, portanto, a fase do julgamento, julgamento da causa. E quando é que formalmente ela tem início? Então vamos colocar no caderno. A segunda fase tem início. A segunda fase tem início com o trânsito em julgado da pronúncia. Ela tem início com o trânsito em julgado da pronúncia. Então eu digo ao colega, se porventura só temos uma alternativa, só uma decisão leva o réu a plenário. É a decisão de pronúncia. Mas eu disse a você que as partes podem recorrer em sentido estrito. Se as partes não recorrerem, evidentemente transita em julgado a pronúncia. Se as partes recorrerem, nós aguardamos o julgamento do tribunal e depois essa decisão de pronúncia, se ela for mantida, transita em julgado. Trânsito em julgado da decisão de pronúncia é uma condição para o prosseguimento na segunda fase. Tudo certo? Legal? Vamos dar 5 minutinhos para um cafezinho? Depois eu volto apenas para terminar essa parte do júri. E nós vamos ficar hoje terminando essa parte do júri. No próximo encontro,
nós vamos entrar no procedimento da lei antidrogas. Aliás, não esqueçam, no procedimento da lei antidrogas, eu vou pedir, Robson e os colegas, quando nós formos para aquela aula, que você pegue uma portaria da Anvisa, 344. Eu vou falar agora, porque depois eu posso me esquecer. Eu pediria para vocês, quando nós formos ver a lei antidroga, Professor, tá sem som. Ficou mudo. Três quatro quatro, seu Romildo. Portaria 344 da Anvisa. desculpem, eu não tinha trocado a pilha dos microfones e aí